Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um jogador uruguaio que foi contratado pelo Botafogo e que assim gerou muita revolta no parte da torcida do Cruzeiro por conta do Cruzeiro não ter muita criatividade no mercado e ter pagado alguns milhões a mais em alguns atletas que estão no atual elenco, que eu quero comentar aqui no vídeo. Além disso, sobre o Alexandre Pato. Será que ele não seria melhor do que o Henrique Dourado para a sequência da temporada? Lembrando que o atleta está livre, tem interesse do Grêmio, no caso na sua contratação, não teria um salário alto e estaria disposto a jogar no futebol brasileiro. Além também do Rômulo, volante, que vocês lembram dele, que jogou na base do Cruzeiro, fez uma ótima campanha pelo Atlético e que é novo reforço de um grande clube aí da Série A. Acho que o Cruzeiro deu muita bobeira, tá? De não ter ido atrás do jogador. Só antes de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui do grupo VIP da Bet All In e destacar esse resultado excelente aqui no duelo, no caso lá na Arábia Saudita, em relação à cobrança de escanteios. No grupo VIP você vai ter várias dicas como essa, não só de cobrança de escanteios, mas também de gols marcados, vitórias múltiplas, cartões amarelos. Então, nessa cobrança de escanteios, o Roberto aí dessa dica, ele apostou R$5.000, voltando 10 mil, um retorno excelente nesse duelo de 2, a odd a cada real apostado. Para você ter acesso a esse grupo VIP, uma super promoção aqui para vocês, por apenas R$ 49,90, para você ter acesso mensal com várias dicas diárias, ainda mais agora, com jogos da Champions League, Euroleague, no final de semana começando o Campeonato Brasileiro, então não perde essa oportunidade, tá aqui o QR Code aparecendo na tela e o link embaixo na descrição. Bom, quero começar aqui falando então sobre o Rômulo, jogador que estava no Atlético e fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, e agora é o novo reforço do Internacional para a sequência da temporada. Jogador de 23 anos de idade que atua como volante ou lateral direito, porém atua muito mais como volante, desde quando ele volta para o futebol brasileiro. É uma pena porque o atleta surge no Cruzeiro lá em 2018 e 2019 pela categoria de base, emprestado pelo Desportivo Brasil. 2019 mesmo na base, já acompanhei vários jogos dele, que ele fez 35 jogos e deu também 2 assistências. Naquele ano, inclusive, ele jogava com vários outros jogadores naquele meio de campo que eu já falava que seriam muito bons no futuro, Que seria o Jadson Silva, o Maurício, o Ederson, tinha também ali outros jogadores igual o Igor Thiago, o Caio Rosa, o Stênio. Então, não, o Stênio é um pouco mais novo, mas assim, já vinha tendo uma geração muito forte e o Rômulo eu via com muito potencial. Até fiquei surpreso porque em 2020 o Cruzeiro acaba não tendo condições para ficar com ele em definitivo. Ele vai jogar numa equipe chamada La Serena do Chile, onde fica lá 1 ano e meio, basicamente, jogando mais como lateral direito no futebol chileno, 35 jogos nesse período, 2 gols e 1 assistência. Até fiquei muito surpreso, sinceramente, quando ele vai para o Chile. Não achei que foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado, pensando na carreira, porque dava para ele jogar num time tranquilamente do futebol brasileiro da Série A, primeiramente na base, depois no principal, ou numa equipe de Série B. Tudo bem, foi lá para o Chile e depois volta aqui para o Brasil para o Juventude. Claro, Juventude na Série A e tudo mais, só que claramente ele não teria aquele todo espaço pela equipe e foi o que aconteceu, Na reta final da temporada, jogou 8 jogos na Série A e marcou 1 gol ainda, inclusive. E assim, aí ele termina o contrato com o La Serena e vai jogar no Atlético no Campeonato Mineiro desse ano, onde foi muito bem. 8 jogos, 1 gol e 1 assistência pela equipe de São João del Rei. Inclusive jogou bem contra o Cruzeiro, contra o Atlético, teve um bom desempenho aí o Rômulo, que agora então vai ficar emprestado nesse primeiro momento ao Internacional até o final da temporada de 2023. Não sabemos se foi uma indicação, por exemplo, do técnico Mano Menezes, que é o treinador do Internacional, que já acompanhava ele na base do Cruzeiro desde 2018, quando ele chega vindo do Desportivo Brasil, lá de São Paulo. Chega o Rômulo, o Ederson e também o Maurício, no caso os 3 vindo do Desportivo Brasil e no caso... agora indo para o Internacional, acho que o Cruzeiro deu uma bobeira muito grande, não só agora, Não é que agora o Cruzeiro tinha que contratar ele, não. Mas eu falo lá em 2020, tinha que ter ficado com o jogador. Ano passado, quando ele volta para o futebol brasileiro, acho que o Cruzeiro poderia também ter demonstrado interesse, porque é um atleta com muito potencial. Não ficaria surpreso, no espaço de 1 ano e meio, 2 anos, ele se destacar pelo Internacional e ter um valor de venda muito grande no futuro não tão distante. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Alexandre Pato, jogador que interessa ao Grêmio e que assim, não teria um salário alto para essa sua volta ao campo, porque o atleta vai voltar aos gramados possivelmente nessa semana, que ele estava fazendo uma transição física e inclusive ele está treinando lá no CT do São Paulo, Apesar disso, o São Paulo não deve contratar o jogador porque
o Rogério Ceni não tem uma boa relação com ele e o Grêmio apareceria como um dos interessados. E assim, eu até tinha trago um vídeo para vocês há umas 3 semanas falando sobre essa possibilidade de que o Cruzeiro monitorava ainda um jogador para essa função de um reserva no lugar do Gilberto e acabou trazendo então o Henrique Dourado. Será que o Alexandre Pato não poderia ser uma opção interessante também? Se você for comparar, as fases deles são bem parecidas, né? Muito tempo sem jogar. O Alexandre Pato mesmo, o último ano que ele joga mais de 35 jogos, por exemplo, foi em 2018 também, igual o Henrique Dourado, só que a fase mais recente do Alexandre Pato é um pouco melhor. No Orlando City, no ano passado, 27 jogos, 4 gols e 5 assistências. Então, não é, no caso, um jogador que tem muito tempo sem jogar ou algo do tipo. O Alexandre Pato é um ano mais jovem, só que com certeza teria um salário inicialmente mais alto. Vocês vão lembrar que a condição que eu achei boa, pelo menos para o Cruzeiro ter o Henrique Dourado, é que ele vai ter um contrato curto de produtividade. Então deve ser um salário muito abaixo do que seria se ele tivesse em plenas condições. E o Alexandre Pato também deve ser dessa mesma forma. Ano passado, na MLS, para você ter uma ideia, o salário dele era inferior a 130 mil por mês. No futebol brasileiro, com certeza, vai pedir um aumento em relação a isso, porém, não acredito que vai ser 400 mil, 500 mil, nada nesse sentido, ainda mais nesse primeiro ano dele, né, de volta aos gramados. Então, eu acho que seria uma boa opção também, até porque o Alexandre Pato poderia ajudar também em questão de comercial, de marca, porque é um atleta muito conhecido, né, por passagens aí pelo Milan, onde jogou mais do que 5 temporadas consecutivas, às vezes até esqueço, né, mas ele tem quase 65 gols marcados na história do Milan. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha do Alexandre Pato? A última passagem dele pelo futebol brasileiro não foi boa. 2019 e 2020 pelo São Paulo foram em 35 jogos, 9 gols e 2 assistências. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a torcida revoltada, né, sobre o Cruzeiro no mercado de transferências, que eu vou deixar aqui na tela. No caso, até o portal lá, o Central do SEC, muito bom a página lá no Twitter, onde colocou o seguinte, né, vamos falar sobre isso, o Cruzeiro literalmente pagou mais caro no Wesley do que o Botafogo vai pagar no atacante de 22 anos da seleção uruguaia, sem contar que esse jogador é muito bom, né, enfim, os scouts do Cruzeiro. Teve essa crítica, que é a respeito do Diego Hernandes, que é jogador de 22 anos de idade, que atua pelo Montevideo Wanderers, jogador que eu ainda não conhecia, até o Botafogo ter interesse no atleta, que atua como meia ofensivo. Então, não é a mesma função do Wesley, mas é bem claro, né, deixar que assim, o Cruzeiro, nessa negociação do Wesley, pagou 16 milhões de reais no jogador de 23 anos que estava no Palmeiras. Eu ainda acredito que o Wesley vai dar essa volta por cima, agora eu vou comentar um pouco sobre isso, mas assim, o Diego Hernandes é tratado como um futuro novo Arrascaeta, né? Até porque na seleção uruguaia o Arrascaeta se machucou e o Diego Hernandes foi convocado justamente para essa função do atleta ex-Cruzeiro. Na atual temporada, 9 jogos pelo Montevideo Wanderers, 5 gols e 1 assistência. Ano passado, 36 partidas, 4 gols e 1 assistência. Jogador que desde 2020 atua como profissional, né? Então ele joga desde os 18 anos de idade como profissional lá na equipe uruguaia. E somando as temporadas inteiras, né, até aqui, já foram um pouco mais de 85 jogos. Marcou nesse período 14 gols e também 12 assistências. Números bem interessantes do Diego Hernandes. E no caso, eu só fico com um receio sendo do Cruzeiro de não ter buscado ninguém no futebol do exterior, né? Nenhuma opção do futebol uruguaio, argentino, colombiano, uruguaio, paraguaio, nada. Então acho que ficou muito fraco em relação a isso. O Wesley, que já está com 24 anos, foi comprado a 16 milhões de reais, que, igual eu falei, não era de se esperar desde o início que o Wesley teria excelentes números não, tá? Por exemplo, até aqui, 9 jogos e 1 assistência. Tudo bem que ele teve muito azar, ele teve uns 2 gols anulados, teve também vários gols que ele errou, né, por bobeira, na minha opinião. O Wesley, se ele tivesse um pouco mais de sorte, ele já estaria com uns 3 gols nessa temporada, mas mesmo assim não está justificando, né, o investimento. Temporada passada pelo Palmeiras, 50 jogos, 3 gols e 5 assistências. Anterior, 50 jogos também, 5 gols e 3 assistências. 2020, primeiro ano como profissional, aí sim foi um pouco melhor, 25 jogos, 5 gols e 6 passes. Não é à toa que na época o Palmeiras recebeu proposta de 45, 50 milhões de reais e não negociou, acabou negociando tempos depois para o Cruzeiro, com um valor muito menor, né? Então foi ruim para o Palmeiras também essa negociação, porque tinha um potencial muito maior no Wesley, e vamos ver, tomara que dê essa volta por cima aqui no Cruzeiro, porque sem dúvidas vai ser o maior investimento dessa atual temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nós aqui do Cruzeiro News, né, a chegar a essa marca de 38 mil inscritos. Então, quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, vai me ajudar demais. E também o grupo VIP aqui da Bet All In, para você entrar hoje mesmo e ter acesso aí aos melhores resultados e palpites para o decorrer dessa semana. Valeu, galera!